Olá, turma! Na nossa aula de Geografia, nós vamos dar início ao capítulo 2 da unidade 3, que se chama De um Lugar para o Outro. Pessoal, abra um livro na página 54 para que a gente possa fazer uma análise dessa obra de arte inicial que nós temos do capítulo. Essa obra de arte, pessoal, ela é uma obra de Tarsila do Amaral. E esta pintura, esse quadro, eles nos revelam algumas características do nosso capítulo. Quando eu digo de um lugar para o outro, eu estou querendo me referir que eu estou saindo e buscando outro lugar. Então, eu posso sair daqui e ir para o Quixadá, morar lá. Ou eu posso sair de Quixadá e morar em outro estado, como, por exemplo, Recife. Então, pessoal, eu estou de um lugar para o outro. Vamos fazer esse exercício inicialmente. Nessa obra de arte, a autora ela quis mostrar, e retratar a industrialização que estava acontecendo. Então, temos diferentes tipos de pessoas com características diferentes e ela está representada com uma diversidade de características étnico-raciais. Então, pessoal, nesse período da industrialização, muitas pessoas elas saíram do seu local de moradia e foram para outros estados, outros municípios e outras cidades, em busca de melhores condições de vida para trabalhar nessas fábricas. Então aqui essa imagem, essa fotografia, ela está mostrando isso, que há uma diversidade de pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo, nas regiões onde há fábricas e que há condições melhores, para gerar emprego. Então, nosso capítulo ele está mostrando isso, que várias décadas atrás houve esse processo das pessoas saírem das suas terras, dos seus locais de moradia e em busca de melhores condições. Na página 55, nós temos aqui outra fotografia e temos também uma imagem da construção de Brasília. Pessoal, durante várias décadas, no Brasil, um grande número de pessoas que viviam no campo, eles deixaram seus locais de vivência e foram viver nas cidades em busca de emprego, de melhorar de vida. A esse movimento da população, quando ela sai de um lugar para o outro, a gente dá o nome de migração campo-cidade ou êxodo rural. Então, as pessoas que vivem no campo, com condições de moradias ruins nesse período, elas saíam e iam para as cidades em busca de empregos, em busca de melhorar de vida. E esse movimento ficou conhecido como êxodo rural. Então, há uma migração, eu vou sair de um lugar para o outro. Atualmente, pessoal, existe mais pessoas morando em cidades do que campo. Então, daí as grandes formações das cidades, A gente sabe que há uma concentração maior de pessoas morando nessas cidades, porque as cidades, ela concentra um número maior de pessoas e oferta mais serviços, Oferta mais empregos. A gente tem as fábricas, onde gera emprego para várias pessoas nessas cidades grandes. Com o crescimento das cidades, como diz aqui na nossa página, vários trabalhadores eles foram se empregar, principalmente nessas indústrias e nas construções civis. Então, quando estavam construindo, por exemplo, as cidades, antigas, como por exemplo Brasília, quando estava sendo construída, várias pessoas foram contratadas de outras regiões para trabalhar nesses locais. Então as pessoas iam para lá em busca de emprego, para poder sobreviver, para construir suas famílias. A imagem abaixo ela está mostrando a década de 1950 e 1970. Onde muitos brasileiros eles saíam das suas regiões, como por exemplo Nordeste, saíam do Norte e iam para as regiões Sudeste, Centro-Oeste, em busca de emprego, de sobrevivência, porque as condições aonde eles moravam eram péssimas. Então, por exemplo, o Sudeste, que há cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que onde as indústrias, elas estavam começando a se firmar. Muitas pessoas foram para lá para trabalhar.
Na página 56, está mostrando isso em mapas. Então, observem aqui como é que essa migração do campo para as cidades, né, e para as regiões, ela está acontecendo. Nós temos o mapa, né, da migração interna de 1960 a 1970, onde as pessoas elas saem do Nordeste para o Norte, saem do Nordeste para o Sudeste e o Centro-Oeste, como eu já falei, e do Sul e Sudeste para o Centro-Oeste. Então, há essa questão das pessoas irem em busca, né, de emprego em outras regiões e em busca de trabalho, né, de melhores condições de vida. Temos também outro mapa, que são da década de 1970 a 1980, que é mostrando que há uma concentração maior de imigrantes saindo do Nordeste, né, do Sudeste, para essas outras regiões. Então, há esse movimento, certo? Há esse movimento das pessoas estarem de um local para o outro, em busca de sobrevivência. Na 57, a gente tem algo assim muito interessante, que é falando sobre como acontecia, né, essa migração. Muitas pessoas iam de Pau de Araras. Olha que interessante, pessoal. Elas iam, né, dias e dias viajando para essas outras regiões para poder construir, né, uma moradia e ir em busca de trabalho. O Pau de Arara, pessoal, que é um caminhão que a gente conhece aqui, para essas pessoas que moravam nas cidades grandes, era visto com outro olhar, né? Então, olha que interessante, né? O movimento migratório era algo que ficou marcante. E muitas pessoas até hoje, né, faz isso, sai da sua região e da sua cidade, do campo e vai para essas outras cidades. Então a gente vê que acontece muito, pessoas que moram, por exemplo, na região Nordeste que vai para a região Sudeste, lá em São Paulo, em busca de emprego e de melhorias. E na página 58, a gente tem, pessoal, mostrando da década de 1980, onde já havia uma industrialização maior, né? Muitas fábricas, todas as cidades elas já estavam com a economia bem diversificada até a atualidade, que é onde a gente está vivendo hoje, o que a gente está vivendo hoje. Então, nós temos um mapa mostrando os fluxos migratórios, né, de como acontecia. Por exemplo, pessoas saindo do Ceará, do Rio Grande do Norte, do Piauí, e indo muito nas direções do Sul e do Sudeste. Então, observe aí. Há uma migração de retorno. A migração de retorno, pessoal, é aquelas pessoas que foram, né, saíram de um lugar para o outro, mas que acabaram voltando. Então, elas retornam para suas regiões, para suas cidades natal, certo? Pessoal, como atividade, vocês vão fazer da página 54 até a página 61. Vocês não façam a página 59, porque é um trabalho de entrevista, certo? Então, vocês vão observar, vocês vão fazer a leitura desses textos, dessas fotografias e desses mapas e vão responder as atividades.